Bonjour. Vamos começar nosso segundo dia de seminário. Será um dia bastante proveitoso, eu tenho certeza. Nós hoje começamos a conversar sobre a contratualização do direito do trabalho. Posteriormente, iremos para direito de família. Vou invocar a emenda Anderson e conduzirei os trabalhos em português. E vou começar agora apresentando nosso primeiro palestrante, aqui à minha direita. Já fiz o meu dever de casa de perguntar como se fala corretamente o nome. Espero que acerte. Jeannette Mers Odebert. É doutorando em Direito Social na Universidade de Paris. Se concentra em Direito do Trabalho, tendo pesquisado sobre a vontade do trabalhador e subordinação jurídica em seu projeto de tese. Ele também tem mestrado em Direito Francês e Alemão, além de outro mestrado em Direito Social, ambos pela Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne. Jeannette desempenhou várias funções na universidade, incluindo a função de responsável administrativo do mestrado em Proteção Social e Remuneração na Universidade de Paris e como professor substituto na Universidade de Paris Panthéon-Sorbonne e Universidade de Paris Panthéon-Assas. Então, com muito prazer, ouviremos o nosso colega Jeannette. Bienvenue, Jeannette. Muito obrigado, senhor presidente. Realmente eu estou contente de poder falar sobre a ordem do trabalho. Gostaria de fazer alguns agradecimentos pelo professor Gustavo Cerqueira, que eu gostaria de agradecer pela honra de estar aqui com vocês hoje, e também gostaria de agradecer nossos outros brasileiros pela acolhida que estão nos fazendo e agradecer todas essas mãos invisíveis que não estamos nos vendo, mas que permitem com que esse seminário se desenvolva tão bem. E também gostaria de agradecer os tradutores pelo sua energia, porque eles nos lembram que, de fato, esse momento é um momento precioso, porque o direito não consiste apenas em se isolar no fundo de uma biblioteca e ler uma obra, mas que o direito é nada mais também, essencialmente, uma ciência do diálogo e da discussão. E, precisamente, essa discussão, esse diálogo, é o que trouxe, historicamente, a temática que nós iremos trabalhar hoje, a contratualização no direito do trabalho. Há um século, um grande jurista francês, Duguay, estimava que o contrato não tinha seu lugar para explicar as relações entre empregadores e assalariados. Simplesmente, ele nos diria que a contratualização do direito do trabalho era um não sujeito, que não existia. Um século mais tarde, o historiador do direito do trabalho nos diria, de forma mais comedida, que se tratava de um tema paradoxal. Em compensação, o jurista do século XXI, do jurista trabalhista, nos teria dito que se trata de um tema central, pouco importante, seja ele prático, teórico, ou que esteja de acordo ou em desacordo com essa constatação. Quando o organizador deste colóquio me convidou para o tema, eu fiquei muito confiante, porque há muita coisa a ser dita, mas, ao mesmo tempo, também fiquei angustiado, justamente pela mesma razão. E mesmo se nos ativermos a uma definição do contrato como um ato de vontade destinado a produzir efeitos do direito e a se manter a essa definição do direito do trabalho, como poder recorrer a um contrato para poder definir substancialmente a relação entre o empregador e o assalariado, nós teríamos que ter vários colóquios de várias semanas para podermos dar conta dessa temática. Portanto, porém, dentro de uma perspectiva histórica, a vitalidade desse tema
não foi dada, suposta. Então, no seio do direito privado, o direito do trabalho, e em que se encontra essa matéria, nós temos a frase entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o mestre e o servidor, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Então, por natureza, a substância das relações entre empregador e assalariado é definida pela lei, não pelo contrato. O direito do trabalho constitui, por excelência, a matéria das quais os predicadores dos direitos de trabalho foram expulsos pelo legislador. Então, o templo trabalhista, já faz muito tempo, foi investido pelo legislador e as numerosas páginas do Código do Trabalho nos lembram sistematicamente que, a priori, o contrato não é mobilizado para definir as relações entre empregadores e assalariados. A espessura do Código de Trabalho francês, que é descrito pela política econômica, nos lembra que o direito do trabalho é um direito legal e que foi construído como reação à figura do contrato. Essa construção histórica procede da natureza mesmo do contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho não é um contrato como o outro. É um contrato que é necessário, que é vital para o assalariado, porque ele tira dele, se não for exclusivamente, o seu meio de subsistência. E se essa dependência econômica do assalariado é em relação ao empregador que progressivamente levou o legislador francês, a partir da metade do século XIX, a enquadrar as relações de trabalho por leis de ordem pública. Historicamente, foi essa tendência que levou a uma descontratualização do direito do trabalho. Entretanto, nós temos que constatar que o contrato voltou de novo a esse templo do qual ele havia sido cassado. E não cabe, ele não volta de forma enganosa pela porta dos fundos, mas ele volta pela porta da frente, realmente com um laissez-passer assinado pelo legislador, pela jurisprudência e pela doutrina. E é essa mesma que, no entanto, no passado havia ostracizado há um século atrás. E, de uma forma ou de outra, gestionar as relações de trabalho pelo contrato e não pela lei é um sinal dos tempos modernos. O contrato voltou com um cheiro de santidade e, justamente, nós temos que ver em relação ao futuro, mas ele volta drapeado das virtudes, da confiança, da paz social e também da criação de empregos. Então, alguns vão dizer que isso realmente é uma coisa ilusória, outros, em compensação, dirão que se trata de liberdade e de pragmatismo. Então, enfim, independente disso, a contratualização do direito de trabalho está na hora do dia. Essa dinâmica não é vista apenas na organização das relações individuais de trabalho, ou seja, as relações entre o empregador e o assalariado, mas igualmente nas relações coletivas de trabalho, ou seja, nas relações entre os empregadores, os assalariados e os representantes sindicais. Se essa dupla dinâmica, relações individuais, relações coletivas, se faz facilmente dentro de um determinado plano, isso seria esquecer uma das problemáticas mais espinhosas do direito de trabalho, que é, sobretudo, a articulação entre o individual e o coletivo. Hoje, no direito do trabalho francês, a relação entre essas duas vertentes do direito do trabalho está muito claramente como um conflito aberto, na qual a contratualização do direito do trabalho se constitui no nó górdio disso tudo. Contratualização das relações individuais, contratualização das relações coletivas, o conflito dessas relações, três dinâmicas contemporâneas do direito do trabalho para um plano em três partes. Eu não quero aqui, vou sair do plano de duas partes do sistema acadêmico francês. Mas então, justamente, eu aproveito que eu estou longe da França para escapar dessas exigências e conseguir o beneplácito brasileiro por questões didáticas. Nós, então, vamos estudar as relações individuais na sua dinâmica de contratualização e, em seguida, a contratualização das relações coletivas e, finalmente, o conflito entretido entre elas duas. Então, a contratualização dos direitos individuais. Então, a relação entre o trabalhador e o assalariado, entre o assalariado e o empregador,
acontece em função da forte ordem pública que existe dentro do direito do trabalho francês. A vontade das partes, a priori, é reduzida a pouco. Todas as temáticas que podem ser cristalizadas dentro de um contrato de trabalho são tratadas pela lei. Seja que pensemos na duração do trabalho, a remuneração do assalariado, ou até, por exemplo, a organização do plano de trabalho, a roupa que o assalariado vai usar, todos esses elementos são determinados pela lei. Poderíamos, de forma legítima, supor que em todos os interstícios que a ordem pública deixa, o contrato poderia ter a sua pertinência. Entretanto, um outro elemento deve segurar essa espontaneidade. Quando eu indiquei para vocês que a ordem pública vinha se contrapor à contratualização do direito do trabalho, eu não fui completamente honesto, porque um outro elemento extremamente importante que marcou muito o direito do trabalho também existe, o poder do empregador. E como vocês sabem, o assalariado é um trabalho de subordinação. O empregador dispõe de um poder unilateral sobre a sua empresa e sobre a atividade dos assalariados. Entretanto, esse unilateralismo, no espírito dos juristas do século XVIII, unilateralismo não poderia ser o contrato. O contrato, por definição, é bilateral durante a sua formação e também nos seus efeitos. E é o que explica que, historicamente, a doutrina trabalhista não utilizou o contrato para explicar a relação entre o empregador e o assalariado, mas a doutrina trabalhista se voltou para um outro tema do direito para explicar esse fenômeno, o direito público, porque o direito público é um direito de unilateralismo, é um direito do poder que explica historicamente que veio seguir nas teorias publicistas as relações entre o empregador e o assalariado. Então, para retomar as palavras de um grande professor francês, professor Gérard Lacan, a doutrina fez uma metáfora publicista para descrever o trabalho subordinado. Em outras palavras, o contrato foi eclipsado no ponto da dogmática jurídica pela análise do poder do empregador. Então, esse debate pode parecer teórico, mas na realidade teve imensas consequências práticas. O contrato de trabalho foi literalmente despossuído da sua intangibilidade. E no direito comum dos contratos, por mais de um século, tivemos o decreto, muito conhecido na França, e durante mais de um século o empregador podia unilateralmente modificar o contrato de trabalho do assalariado sem ter o seu aceite. Em outras palavras, o contrato na França, o contrato de trabalho, foi durante muito tempo um material muito flexível que o empregador poderia modificar de acordo com a sua vontade. E sim, dentro desse contexto, contra uma ordem pública forte que retém a liberdade contratual das partes e, do outro lado, o poder do empregador, que, por definição, rende quase inútil o contrato, vocês têm que compreender que a contratualização das relações individuais de trabalho não era verdadeiramente uma questão que se colocava por si só. Então, por exemplo, até os anos 1980, nos tratados teóricos do direito do trabalho e nos manuais que eram dados aos estudantes, havia poucas páginas dedicadas ao contrato de trabalho. Quando o contrato era abordado dentro dessas obras, era seja para explicitar a preeminência da lei e da ordem pública, seja, ao contrário, para explicar até que ponto o direito comum dos contratos era inútil para descrever a relação entre empregador e assalariado. No máximo, em algumas páginas aparecia sobre o salário, a proteção dessa remuneração, mas o contrato de trabalho como tal estava reduzido ao simples ato de condição que justificava a aplicação deste regime. Foi somente a partir dos anos 90 que as coisas mudaram, ou seja, foi nesse período que a Câmara Social da Corte do Tribunal de Cassação modificou a sua jurisprudência. Esse Tribunal de Cassação, então, mobilizou de forma rigorosa o direito.
Por que nos anos 90? Porque justamente foi nesse momento que, na França, o contrato começou a lutar e a integrar o unilateralismo, ou seja, pela determinação unilateral do preço e também pela ruptura unilateral do contrato. E essa mudança no direito dos contratos tem uma consequência direta sobre a localização do contrato de trabalho. A partir desse momento, a Câmara Social se colocou se mês a ver as contribuições do direito comum dos contratos para destilá-los de forma progressiva na análise da relação individual entre o empregador e o assalariado. Em outras palavras, foi desse jeito que o Tribunal de Cassação contratualizou a apreensão teórica do contrato de trabalho e, na prática, foi possível contratualizar essa relação. E, claro que, naturalmente, a ordem pública se torna presente, mas, a cada vez que a ordem pública encontra limites, é o contrato que nós temos que trabalhar. Temos que pensar, por exemplo, numa cláusula de mobilidade geográfica, há uma cláusula de mobilidade profissional, há uma cláusula de não concorrência, há uma cláusula de exclusividade ou de confidencialidade, ou então de remuneração variável. Vocês compreendem? As cláusulas não faltam para ilustrar a contratualização do direito do trabalho. Todas essas cláusulas são submetidas a um regime tirado do direito dos contratos, seja na sua formação ou na sua execução. Elas são protegidas por uma renovação da intangibilidade do contrato do trabalho e essas cláusulas marcam em profundidade a contratualização das relações individuais do trabalho. Então, dessa forma, nós temos hoje em dia, cláusulas para o contrato de trabalho que são publicadas pelos editores jurídicos, coisa que não existia no passado. E não é tudo. Porque, além da jurisprudência, também, igualmente, o legislador que veio contratualizar as relações individuais do trabalho. Hoje em dia, na França, nós estamos numa reforma do trabalho que não utiliza os termos de modificação do contrato de trabalho, de aceitação, de aprovação ou de consentimento. O legislador pensa cada vez mais no terreno do contrato, ou seja, essa contratualização pelo legislador tem a ver com a execução do contrato de trabalho, e eu penso sobretudo na questão da execução do farvejur, que significa evitar um mecanismo de ordem pública da duração hebdomadária do trabalho de 35 horas por semana, e também no trabalho de domingo, que, por exceção ao princípio de ordem pública, do descanso do domingo, mais uma vez trabalha sobre essa questão da contratualização. E, mais uma vez, essa contratualização das relações individuais se encontra também na completude dessas relações de trabalho, na ruptura convencional, que deve ser aceita pelo assalariado e que permite justamente afastar esse licenciamento público, assim como as campanhas de demissão voluntária permitem contratualizar a licenciamento econômico do assalariado. Definitivamente, quanto mais o consentimento do assalariado avança, mais a ordem pública se afasta. É o conteúdo da lei que muda. Então, ela constitui cada vez menos uma norma prescritiva, mas cada vez mais uma norma de habilitação. Então, ela organiza um procedimento formal destinado a garantir o consentimento do assalariado para levar um regime jurídico propondo sobre um contrato e não mais sobre o direito em si. É claro que, naturalmente, isso não significa evitar de colocar algumas questões sobre os limites da contratualização, sobre as relações individuais do trabalho, mas também o que tem a ver com a proteção do assalariado, que são a parte fraca do contrato do trabalho. E essa contratualização levou atualmente a uma doutrina trabalhista que se torna paradoxalmente para o direito dos contratos, para buscar recursos explicativos ou recursos de proteção para o assalariado. Então, pensaremos sobretudo na violência econômica ou então, por exemplo, um regime de contrato de adesão que permite àqueles que estão fazendo a queixa e depois também ao Tribunal de Cassação de poder organizar uma vigilância dos contratos de trabalho que seria fundado sobre o regime jurídico dos contratos de adesão. Então, e aí vocês compreendem, a contratualização das relações individuais do trabalho se metamorfoseia a compreensão desse tema, e nisso se junta uma dinâmica que percorre a outra vertente do trabalho subordinado e das relações coletivas.
Nas relações coletivas, a perspectiva é muito mais simples. A contratualização foi admitida já faz bastante tempo, e isso por uma simples razão, que é a força do contrato dentro de uma relação individual entre empregador e assalariado é suspeita. Mas quando o empregador vem para negociar com um grupo de assalariados, o contrato se torna muito menos suspeito, sobretudo quando os interesses dos assalariados são representados por sindicatos. Então, o acordo coletivo de trabalho na França resulta sempre de negociações coletivas. Ele é um instrumento, por excelência, da contratualização das relações coletivas de trabalho. E ele se caracteriza por vários traços que explicam a sua importância como modo de regulação das relações de trabalho. No início, o acordo coletivo beneficia, pelo menos, de um sustento constitucional. O Conselho Constitucional francês juntou, alguns anos atrás, à negociação coletiva a liberdade contratual. Mais exatamente, juntou o acordo coletivo à liberdade contratual e a um grande outro princípio constitucional, que é o direito de participação dos trabalhadores à determinação coletiva de suas condições de trabalho. É o que nós qualificaremos no direito de trabalho de liberdade convencional, que dá nascimento ao acordo coletivo e que constitui, como tal, um ramo específico da liberdade contratual. Em seguida, há também a diferença em muitos países, através do mundo. O acordo coletivo na França beneficia aquilo que chamamos de um efeito ergo omnes. Todos os assalariados que estão compreendidos dentro do terreno de um acordo coletivo beneficiam dos efeitos desse acordo coletivo. Pouco importa se eles são sindicalizados ou não. Então, isso é extremamente importante, é o que permite uma aplicação uniforme do acordo coletivo aos assalariados e, mais uma vez, pouco importante se eles são sindicalizados ou não. É o que explica também que, na França, tenhamos tendência a analisar o acordo coletivo como um ato jurídico, tendo o corpo de um contrato e o espírito de uma lei. E, finalmente, a última virtude, o acordo coletivo beneficia das virtudes, que foi colocado desde as suas origens, que é uma virtude pacificadora, ou seja, se houve um acordo coletivo, é que houve uma negociação coletiva. E, sob esse ângulo, o acordo coletivo encarna desde as suas origens essa ideia de que é preferível regir os acordos coletivos de trabalho por normas formalmente e substancialmente negociadas, mais do que por normas impostas. Então, no estado de greve generalizado que a França tem conhecido essas últimas semanas, procede justamente dessa dinâmica de contratualização. O primeiro artigo do Código do Trabalho francês, artigo L1, impõe normalmente ao governo que pretende legislar em termos sociais que deve deixar às partes sociais, no primeiro momento, esses parceiros sociais, esses representantes dos empregadores e os representantes dos assalariados, no nível nacional e interprofissional, se reúnem e negociam sobre as temáticas sobre as quais o legislador quer legislar. Se os parceiros sociais estão de acordo e vão, então, chegar a um acordo coletivo, esse acordo coletivo constituirá um material de base da lei. Na França, a cada vez que se teve um sucesso, um êxito com o artigo L1, a cada vez que um acordo coletivo é concluído sobre esses fundamentos, tivemos uma reforma no direito de trabalho que não levou a greves, não levou a ter greves. E a cada vez que o governo curto-circuitou esse artigo e que houve uma reforma sobre o direito do trabalho, tivemos greves e as últimas, justamente, essas greves coletivas sobre essa reforma da aposentadoria. E, bom, com essa hipótese, que é bastante específica, que é a contratualização da norma legal, o essencial da contratualização se encontra em outros níveis, no nível de um setor econômico, de um grupo da sociedade, também de uma empresa ou de um estabelecimento desta empresa. E nesta premissa, a lei se limita unicamente a definir uma ordem pública mínima sob a qual a liberdade
atividade convencional dos parceiros sociais representada e temos igualmente as leis supletivas que se aplicam na ausência de um acordo coletivo e, finalmente, no terreno da negociação coletiva. As temáticas podendo ser abordadas por esses acordos coletivos são muitas. Duração do trabalho, remuneração, igualdade, mulher-homem, etc. Além disso, essa contratualização não se limita a uma simples faculdade, há também igualmente obrigação de buscar a contratualização. Por exemplo, nos setores de atividade, nos ramos de atividade, os representantes, os empregadores, os assalariados devem se encontrar pelo menos uma vez a cada 4 anos para negociar sobre certos temas, como, por exemplo, negociar os salários ou as medidas que possam garantir a igualdade entre gêneros. Então, é claro, é uma relação de negociação e não uma obrigação de concluir, mas, enfim, a ideia é sempre a mesma. Se trata de favorecer o diálogo social e a ferramenta contratual para enquadrar as reformas, para enquadrar as relações de trabalho, mais do que recorrer à norma legal. O problema com essa contratualização das relações coletivas é que é necessário, num determinado momento, articulá-la com as normas que resultam do contrato de trabalho. Em outras palavras, se trata de articular o coletivo e o individual. Tradicionalmente, no direito francês, essa articulação se faz de forma harmoniosa, mas já faz algum tempo essa articulação harmoniosa se tornou desarmoniosa e nós estamos fazendo frente a um conflito aberto entre essas duas versões do trabalho subordinado e isso tem levado justamente esse nó da contratualização do direito do trabalho. Tradicionalmente, a articulação entre o individual e o coletivo se faz pela aplicação de um artigo, o artigo 2254 do Código do Trabalho, o princípio do favor. Esse princípio é bastante claro na sua ideia quando se tem uma norma que resulta de um acordo coletivo de trabalho e que nós temos uma norma que resulta de um contrato de trabalho e que essas duas normas têm um mesmo objeto, uma mesma causa. A norma que irá ser aplicada é aquela que é mais favorável ao assalariado. Uma norma vai caçar a outra. Não pode haver acumulação dessas duas vantagens para o assalariado, mas a norma que é mais favorável entre as duas irá ser aplicada e vai espantar a outra. Esse princípio, que tradicionalmente constitui a chave de base, a pedra angular do direito do trabalho, está sendo questionada. A grande dinâmica contemporânea do direito do trabalho é justamente o questionamento desse princípio. O legislador permite cada vez mais a norma convencional do acordo coletivo de fazer com que a norma contratual do contrato de trabalho seja transformada, ou seja, o legislador organiza cada vez mais as hipóteses de conflito entre o individual e o coletivo, dando uma primazia ao acordo coletivo de trabalho. Assim como já foi considerado pelo Corte Constitucional francesa, se trata de um confronto que se inscreve dentro de um confronto constitucional entre a liberdade convencional e a liberdade contratual. Esse conflito começou timidamente no início dos anos 2000, com a lei impondo a passagem para as 35 horas semanais e depois, hoje em dia, se tornou realmente um ponto de sustento com esses acordos de performance coletivos. E esse acordo de performance coletivo, o acordo coletivo não pode mais fazer variar todos os elementos compreendidos dentro do acordo de trabalho sem que o assalariado possa se opor. O acordo de performance coletivo pode perfeitamente diminuir a remuneração do assalariado sem, entretanto, diminuir o seu tempo de trabalho. Ele pode igualmente aumentar a duração do trabalho do assalariado sem necessariamente ter que aumentar a sua remuneração. Ou seja, tudo acontece como se, num plano de imperatividade jurídica, o acordo coletivo pudesse ver o contrato de trabalho e dizer a ele que tem uma maior do que ele. E é justamente
justamente isso que é um nó górdio do que existe dentro do direito do trabalho. Por que o acordo coletivo pode dobrar dessa forma o direito de trabalho? E o Conselho Constitucional nos dá uma resposta, porque o acordo coletivo, o acordo de performance coletivo, vem realizar um motivo de interesse geral. Então, enquanto esse acordo de preservação para o desenvolvimento do emprego existe nas empresas, ele está lá para defender o emprego. Entretanto, se o assalariado, e aí é o paradoxo, se o assalariado se opõe a esse tipo de acordo coletivo, ele arrisca ser demitido e a sua licença será justificada necessariamente. E a verdadeira questão que se coloca no direito do trabalho é saber se essa dinâmica, se esse conflito da descontratualização vai prosperar ou se trata apenas de um epifenômeno. Muitos autores pensam que não se trata aí de um epifenômeno, mas de uma verdadeira dinâmica de fundo, porque quando sabemos que o Conselho Constitucional funda essa superioridade da contratualização das relações coletivas sobre a contratualização das relações individuais, sobre um motivo de interesse geral, o direito ao emprego, poderíamos imaginar, digamos, outras questões de interesse geral que poderiam fazer que o individual fosse substituído pelo coletivo. Ou seja, para nos dar esse exemplo, podemos pensar na transição ecológica. É perfeitamente admissível, quando vemos a técnica do Acordo de Preservação e Desenvolvimento do Emprego, poderíamos imaginar que amanhã os atores coletivos, por motivos ambientais, pudessem modificar o contrato de trabalho individual para justamente tornar compatível esse emprego com a transição ecológica. Então, por enquanto, enfim, isso não acontece, isso acontecendo em termos de discussão doutrinal, mesmo se sabemos que o legislador está cada vez mais intrigado com essas discussões, mas isso é uma hipótese que mostra que a contratualização do direito do trabalho, se ela estivesse ausente há 2 séculos atrás, ela continua realmente presente nesse momento. Eu agradeço a você. Merci. Obrigada. Muito boa a explanação do nosso colega francês, Jeanette, sobre onde conseguiu transmitir um panorama histórico, sintético, mas muito completo, sobre o dinamismo e sobre a evolução das características do direito do trabalho na França. Achei bastante didático e completo na síntese que era possível fazer nesse período. Gostei muito. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Juliano Barra, esclarecendo apenas que o doutor Ricardo Pontes teve um contratempo individual e não pôde comparecer. Doutor Juliano Barra, doutor em Direito pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, onde também foi professor assistente, lecionando Direito do Trabalho e Direito à Proteção Social. Professor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e advogado. Bom dia. Estou causando aqui já. Deixa eu só anotar o tempo aqui para a gente falar. Fiz aqui uma apresentação para a gente poder... 11:03. 25. Bom, enquanto o pessoal arruma ali a apresentação, eu queria agradecer, primeiramente, a organização do Congresso pelo convite, a PGE do Rio, em nome do professor Anderson, a Sociedade de Legislação Comparée, em nome do professor Gustavo Cerqueira, saudar meus colegas aqui de mesa, saudar meus colegas franceses e todos os presentes. Para mim, tem um sentido particular, né? Até aproveitar que está filmando, consignar isso aqui, porque dividi a mesa com o querido amigo Jean Houde,
O João Ude, a gente foi contemporâneo na Sorbonne. Quando eu estava saindo, ele estava entrando lá para fazer o doutorado. E anos depois a gente se encontra aqui no Rio de Janeiro. Isso tem um valor de amizade muito grande. Então, consignar isso aqui, meu caro João Ude, um prazer poder estar aqui com você depois desses anos todos lá em Paris. É um grande prazer. Quem vai poder mudar para a minha apresentação? Ou você? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar, então, falando a minha parte, a questão da contratualização no direito do trabalho. A gente pode seguir, então, já para o primeiro slide. E aqui a gente vai ter que ficar mudando aqui. Pode baixar tudo, tá? Quando vier assim, pode abaixar todos os slides, que aí fica mais fácil. Eu segui os cânones franceses e fiz minha apresentação em 2 partes. Então, eu peço desculpas aos franceses aí, se eu segui de maneira um pouco estrita isso. E na primeira parte, utilizei aqui a primeira parte, a gente vai falar sobre a crítica da contratualização do direito de maneira mais ampla, a partir de um texto do professor Alain Soupiot, que trata aqui dessa contratualização como uma supressão de diferenças e a contratualização como supressão de limites. No outro slide, já na segunda parte, se a Adriana puder mudar para mim, eu agradeço. A gente pode mudar todos os slides aqui. A gente vai tratar já na segunda parte da contratualização como um fenômeno inevitável dentro do direito do trabalho. E mesmo, né, a gente pode ver que vai ter muitas linhas de contato com a apresentação do Jean Ude. A gente nem conversamos sobre a apresentação, exatamente para poder não ser, eu não queria ser influenciado, e nem ele também, sobre isso. E a gente vai ver que, né, nesse contexto tem essa zona de confluência entre a articulação das normas entre o direito coletivo e o direito individual. Pois bem, podemos passar. Pode deixar. Bom, aqui, em 1600, tem um jurista francês que trabalhou muito a questão do direito consuetudinário. À época, fez toda a compilação do direito francês, que era o Antoine Loisel, que falava, né, que on lit les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. De certa maneira, a gente, né, o gado é ligado, né, os bois se ligam pelos chifres e os homens se ligam pelas palavras. E isso, claro, dentro de uma sociedade estamental, dentro dos estatutos que eram criados, dentro dos usos e costumes, a partir daquele momento, sem falar, claro, de contrato ainda, sob a forma que nós entendemos hoje, né, em pleno século XXI. Seguindo isso, já no final do século XIX, a gente tem o Henry Maine, né, que no seu Ancient Law, ele já dizia o seguinte, que o direito e a sociedade se desenvolve dos estatutos ao contrato. Que dizia o seguinte, que a contratualização, já na visão dele, já no final do século XIX, era, né, a contratualização seria a lei exatamente do desenvolvimento das ordens jurídicas. Os estatutos e os costumes começariam a estar exatamente sendo contratualizados e o contrato passaria a ser o centro exatamente do fundamento dessas ordens jurídicas sobre o âmbito do direito privado, claro. Pois bem, feito isso, nessa primeira parte que eu vou trabalhar, para aqueles que quiserem depois seguir, esse texto tá, pode baixar, viu, Adriana? Tem mais um texto do professor Alain Soupiot, que fala, né, les deux visages de la contractualisation, de construction do droit e renascença feudal. Alguma coisa sobre as duas facetas aí da contratualização, a desconstrução do direito e a renascença, né, sob a ótica feudal, dentro de um livro que é exatamente sobre a crítica da contratualização. E o professor Soupiot, num primeiro momento, faz, claro, ele não trata somente do direito do trabalho, mas ele trata da contratualização de maneira ampla, e essa primeira parte, vou partir das reflexões dele. Tá? Então, pode mudar, Adriana, por gentileza? Primeiramente, né, o professor Soupiot começa falando que o lugar do exercício da soberania desloca-se da lei para o contrato. E no direito do trabalho, a gente vai ver na segunda parte, isso é uma premissa que
no meu modo de ver, passa a ser inevitável, né? O que a gente tem previsto dentro da legislação trabalhista, na CLT, foi, de certa forma, outorgado para os entes privados, na formação do contrato, em algumas matérias. Claro, não todas, a gente vai ver o dispositivo do 444 da CLT, a gente tem ali o que a gente pode chamar de ordem pública social, onde as partes não podem, evidentemente, negociar, mas essa afirmação é, de fato, verdadeira. E que o exercício da soberania sobre essa ordem contratual passou do parlamento ao juiz. Então, a influência da jurisprudência é cada vez maior. No direito do trabalho, isso não é diferente. Vide a reforma trabalhista, inúmeras decisões que nós temos acompanhado sobre a aplicação ou não dentro do contrato individual do trabalho. Sobre a ótica do direito civil, as cláusulas abertas, né, do Código de 2002 trouxe um papel primordial para o magistrado, para o juiz desenvolver. Então, essa premissa também me pareceu importante trazer aqui para a gente. Segunda premissa que o professor Supiu coloca é o programa do contratualismo é o de uma progressiva desconstrução do direito para deixar o campo livre ao ajustamento mútuo dos indivíduos armados com os mesmos direitos subjetivos e emancipados de qualquer regra heterônoma. Regra heterônoma, diga-se, uma regra de terceiros. Esse ponto, sob a ótica do direito do trabalho, é importante já a gente refletir, colocando aqui as premissas, que essa desconstrução do direito, de fato, né, dentro do direito do trabalho, a gente tem acompanhado, uma vez que os estatutos, por assim dizer, a questão dos usos e costumes, de certa maneira, do direito do trabalho, tem sido mitigada para dar a cada vez mais aos entes privados, cada vez mais a contratualização individual em detrimento da negociação coletiva, como uma realidade pujante aqui no Brasil, e isso vai em linha com aquilo que o Jean-Eudes falou no direito francês, dessa articulação aonde o contrato individual, em algumas situações, prevalece mesmo sobre o interesse coletivo. Podemos passar para essa primeira parte. Então, aqui tem, né, contratualização como supressão de diferenças. Reflexão sobre a abolição das diferenças entre as pessoas é inerente ao contratualismo. Bom, em direito do trabalho, isso é uma realidade, é uma verdade que a gente pode dizer, porque o contrato de trabalho, nesses artigos que eu trouxe da Constituição, principalmente o artigo 7º, traz lá que as pessoas não podem ser contratadas em ter discriminação por questão de cor, credo ou algo nesse sentido. Mesma coisa a questão do Estado Civil, você deixar de contratar uma pessoa porque ela é mulher, porque ela é homem e tudo mais. E tem mais uma outra aqui, Adriana, pode baixar para mim, que traz a proibição, né, de ato discriminatório com relação a salários. Trabalho igual a salário igual. Então, essa premissa, né, que a diferença entre pessoas, ela também nos coloca num contexto do direito do trabalho que reflete no início do século XIX, quando começou a nascer o direito do trabalho como dogmática, como doutrina. Por quê? Até então, o direito do trabalho sempre, né, nesse início, ele era regulamentado pelas leis civis. O Código Civil, os códigos civis, e aqui no Brasil também, por muito tempo regulamentou, né, o aluguel de serviço, a pessoa colocava o trabalho dela em outra em troca de uma remuneração. E a gente sabe que dentro do direito do trabalho, essa premissa de que há uma isonomia entre as partes, ela é relativa. A partir do momento que você vai abolir essa diferença entre as pessoas, é importante dizer que no direito do trabalho essa diferença ainda persiste. Em algumas situações a gente vai ver a questão do hipersuficiente e hipossuficiente, mas essa abolição ela não pode ser, de fato, 100% real, porque dentro do contrato de trabalho, nessa ligação entre capital e trabalho, sempre vai haver esse conflito e as pessoas não podem, dentro do contrato de trabalho, essa isonomia, ela é relativa. Espera aí, deixa eu ligar aqui. Opa! Será que o está funcionando?
funcionando aqui. Bom, o 2 é a abolição das diferenças entre as coisas também é objeto necessário do contratualismo. O contrato, né, como fonte primária do direito que quer se colocar, leva a ver, né, que tudo, né, pode ser objeto do contrato. Tanto pessoas naturais quanto produtos tangíveis e intangíveis da atividade humana. A gente vê a questão, por exemplo, a gente vai falar aqui na questão do direito de família, mas, por exemplo, a questão da barriga de aluguel. Se coloca o corpo humano, né, você traduz exatamente o humano em uma coisa na qual você vai contratualizar aquilo. Então, essa reflexão que é feita. Podemos alterar aqui mais um. No direito do trabalho, né, essa questão da coisa, a gente também tem que refletir. Por quê? O trabalho não é uma commodity. A gente não pode lidar no trabalho como a gente trata o preço da soja, o preço do arroz. Foi necessário criar para o trabalho uma ficção jurídica. A minha hora de trabalho vale, sei lá, R$500. Para que isso? Para que o próprio sistema capitalista funcionasse. Sem essa ficção jurídica, de você exatamente valorizar o salário hora do indivíduo, aquela força de trabalho em que você despende para outrem, foi necessário fazer isso. Mas, a partir do momento em que há, né, você coloca isso como coisa, né, o trabalho como coisa também tem que ser refletido. A gente não pode estabelecer, dentro da contratualização que há no direito do trabalho, essa situação como uma premissa 100% verdadeira. O trabalho ele deve ser tratado, claro, sobre o seu contexto histórico e fenomênico, mas não necessariamente como uma coisa, como nós tratamos exatamente outros tipos de relações jurídicas. Nesse aspecto, né, a contratualização também como supressão de limites. Então, o desmantelamento dos estatutos é contrapartida necessária do progresso do contrato. Então, repetindo, o desmantelamento dos estatutos, ou seja, aquelas situações que são colocadas pelos costumes ou, né, pela situação já consignada, é uma contrapartida necessária para o contrato. Então, o contrato, de certa forma, ele começa a entrar dentro da área dos estatutos, dentro da questão costumeira, por assim dizer, para desmantelar e para criar situações que não eram até então previstas. Vide, por exemplo, a questão da Seguridade Social. Essa tendência que a gente tem de tirar exatamente a previdência, em alguns países, né, a previdência de um regime de repartição, uma previdência pública, aquilo que está atachado ao país. Vide recentemente a questão da reforma da Previdência na França, na semana passada, e como isso está arraigado dentro daquela sociedade, para uma reflexão, para o avanço dentro de uma estrutura contratual de previdência, que é a previdência por capitalização. Segundo ponto, né, no direito do trabalho, a gente também vê um pouco esse desmantelamento a partir do momento das formas precárias de trabalho. Não necessariamente seja, né, uma premissa, um trabalho precário, mas a questão do trabalho intermitente. Algo como o contrato 0 hora na Inglaterra. Foi uma forma que foi utilizada para tentar formalizar o trabalho informal, mas não deixa de ser uma forma precária de trabalho dentro do mundo ideal das relações por prazo indeterminado. Então, esse desmantelamento dos estatutos, às vezes o contrato é a ferramenta utilizada para mitigar exatamente aqueles direitos que estavam consignados dentro de um contexto. E dentro desse contexto da contratualização como supressão de limites, a gente chega na privatização das normas. E neste ponto, o direito do trabalho também sofre essa influência, porque dentro desse self-service normativo,
dentro do contrato, provavelmente contratos internacionais, a gente vê que eu escolho a lei desse país, escolho a lei daquilo. O Banco Mundial tem lá seu Doing Business, para dizer que país que é o mais atrativo contratualmente, qual que é o mais simples. Então, eu faço esse self-service legislativo e coloco, dentro do meu contrato, para qual for. Do direito do trabalho, a gente começa a discutir, a gente já discute a aplicação exatamente do contrato de trabalho, a influência da legislação fora extraterritorial do país. E tem mais uma aqui, se eu não me engano, a questão dos nômades digitais. Os nômades digitais, hoje em dia, posso trabalhar em qualquer lugar. Eu posso estar em Portugal, posso estar nos Estados Unidos, posso estar no Azerbaijão, pouco importa. E se discute, claro que houve uma alteração legislativa aí no final do ano com relação à aplicação da lei, na lei lá do teletrabalho e tudo mais, só que isso não isenta completamente da discussão dessa contratualização de estabelecer o local, a legislação que se aplica ao contrato de trabalho, exatamente nesse contexto de privatização das normas. Então, nesta primeira parte, nesta primeira reflexão, a gente vê, claro, já tangenciando muitas questões de direito do trabalho, que o contrato em si, essa tendência exatamente que o professor Alain Supiot coloca dessa crítica à contratualização, não é sem razão. O direito do trabalho sofre mais ou menos essa influência, mas, claro que sempre sob uma ótica, que a gente tem que ter uma ótica mais construtiva sobre essas premissas. Na segunda parte, agora, a gente fala, eu coloco que a contratualização, nesse momento que nós vivemos, ela é algo inevitável. Dificilmente, se nós tirarmos o contrato do direito do trabalho, só a questão costumeira, os estatutos por si só não vai trazer mais problemas do que soluções. Então, a questão do contrato, como instrumento não isonômico das relações jurídicas, trabalhador hipossuficiente versus trabalhador hipersuficiente. Você contratualizar, e aquilo que eu disse, o contrato de trabalho na sua essência, não é por si só isonômico. Existe uma diferenciação, uma não isonomia entre as partes, entre o empregado e o empregador, que fez com que o direito do trabalho, em sua história, criasse presunções favoráveis. A exemplo do princípio de favor francês, ou o princípio da norma mais favorável, o princípio do indúbio pro operário. Isso é da essência do direito do trabalho e que é aplicado no contrato. Tá? Outro slide aqui para a gente já continuar. E eu faço essa divisão, essa reflexão que o João Udo também fez, Articulação, primeiramente, a contratualização sobre o direito individual e a contratualização sobre o direito coletivo. Na contratualização do direito individual, a gente tem o direito do trabalho e o contrato realidade. O direito do trabalho, diferentemente de outros ramos jurídicos que nós temos, a gente tem a questão do contrato realidade, do princípio da primazia da realidade. O direito do trabalho, os fatos, se sobrepõem à forma. E, nesse contexto, o próprio artigo 443 traz que o contrato de trabalho, ele pode ser formal ou tácito, ele pode ser verbal ou escrito, e ele pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Claramente que existem legislações que exigem o contrato escrito, como no contrato de atleta profissional, contrato de trabalho intermitente. Claro, mas a sua essência, vejam só, o contrato de trabalho, ele pode ser tácito. E isso, dentro de uma lógica civilista, muitas vezes pode trazer uma reflexão maior para o jurista civilista quanto a essa aplicação, principalmente sobre os fatos se sobrepondo à forma, exatamente nessa questão da teoria do contrato realidade. Nem sempre um autônomo é um autônomo, nem sempre um motorista de aplicativo ou um entregador de aplicativo é um trabalhador independente. E os fatos vão se sobrepor àquela forma contratual que vai, enfim, a gente vai fazer essa reflexão. A contratualização também é possível verificar
quanto aos trabalhadores hipersuficientes em matéria de compromisso arbitral. Só para retomar aqui, o Brasil criou essa figura do trabalhador hipersuficiente. O trabalhador hipersuficiente é aquele que recebe remuneração acima de 2 vezes o teto da Previdência Social e que possui curso superior. Então, hoje em dia, o teto da Previdência Social está 7.500 e pouco. Então, 15 mil reais. Então, alguém que ganha 15 mil reais e fez uma faculdade, presumidamente, tem condições de negociar igual para igual com o seu empregador. E, contratualmente falando, a gente vai ver aqui, ele pode, claro, com sua concordância, ter um compromisso arbitral no seu contrato, ou já o contrato de trabalho já possuir, ou ele pode fazer uma emenda nesse contrato, né? E, ao mesmo tempo, o artigo 611-A da CLT, que traz 15 incisos, estabelece que o trabalhador hipersuficiente pode negociar individualmente, ou seja, no seu contrato, fazer um contrato individual, aonde essas condições vão se sobrepor à negociação coletiva. Então, essa articulação, depois da reforma trabalhista de 2017, ela quebrou a lógica do princípio de favor, do princípio da norma mais favorável. E para o trabalhista, para o jurista trabalhista brasileiro, isso foi realmente uma forma de enxergar, de reflexão, diferente de uma tradição de 80 anos da CLT. Então, essa individualização, ela é presente hoje no nosso sistema legislativo trabalhista. Não se pode fechar os olhos para ela. Mas o outro slide. E, feito isso, a questão da contratualização também é necessário a gente reconstruir a teoria da subordinação hoje. Então, sobre a ótica contratual, é necessário refletir o que é trabalhador subordinado, aonde vai, de fato, influenciar as leis, a CLT, o artigo 7º da Constituição, considerando exatamente, por exemplo, a questão dos trabalhadores das plataformas. Essa questão está para ser julgada aqui no Brasil, os colegas franceses entenderem, aqui no Brasil ainda o Tribunal Superior do Trabalho não deu a última palavra se os trabalhadores das plataformas são trabalhadores subordinados ou não. Isso está para ser julgado esse semestre. E criou-se aí dentro de uma turma lá do TST a questão de subordinação algorítmica, que para mim não quer dizer nada, Para mim não quer dizer nada, é só um nome bonito, isso para mim não quer dizer nada. A pessoa sempre vai ser subordinada a uma pessoa, porque quem fez o algoritmo foi o engenheiro, que foi sob as ordens do presidente ou das ordens do diretor de informática, enfim. Então, sobre a ótica da contratualização, ela vai nos levar exatamente a essa reflexão de reconstruir, no meu modo de ver, o próprio conceito de subordinação jurídica. Passando, então, a questão, para finalizar, entrando no aspecto do direito coletivo. Se a Adriana puder alterar aqui. Sobre a velha questão da natureza jurídica dos acordos e convenções coletivas, dos contratos coletivos. O Brasil, como na França, como disse, gastou muita tinta, beaucoup d'encre por escrever sobre a natureza jurídica do acordo coletivo, e até hoje não se tem uma posição estanque, fechada sobre isso, e que flutua entre duas posições, porque Carnelucci e Paul Durand sempre diziam, nos anos 40, nos 50, já diziam que o contrato coletivo, a convenção coletiva, ela tem o quê? A forma de contrato, corpo de contrato e alma de lei. Nesse contexto, a teoria contratual, a convenção e o acordo coletivo seriam
contrato na medida em que ele é resultado de uma autonomia privada dos sindicatos, ou da empresa e do sindicato, sendo um contrato de direito comum. Só que aqui no Brasil, se a gente aplicasse a teoria contratual estrita, ela seria aplicável somente para aqueles empregados filiados ao sindicato. E isso não acontece, como na França. Por quê? Porque a convenção e o acordo coletivo no Brasil também tem essa natureza erga omnes. Essa, que passa, portanto, a ser influenciada por uma teoria normativa. Porque seja eu filiado ou não ao sindicato, eu também terei os efeitos daquele acordo ou convenção coletiva. O Ministério Público do Trabalho tem algumas ações anulatórias, enfim, querendo questionar isso, de alguns acordos que foram feitos somente para associados, depois da reforma trabalhista. Mas a regra no Brasil, portanto, é do contrato-lei. Pode parecer um pouco, mas o jurista bastante conhecido aqui no Brasil, Mário de la Cueva, foi um jurista mexicano, que teve uma influência no direito do trabalho aqui no Brasil, fala disso, contrato-lei. Então, a gente não pode descartar, de fato, essa natureza dupla. Por quê? Ela é a autonomia das partes, portanto, contrato, e, ao mesmo tempo, como ela tem essa aplicação erga omnes, seja eu filiado ou não ao sindicato, continuo, portanto, tendo essa natureza normativa. Feito isso, os exemplos práticos dessa nossa alteração dessa questão. Pode alterar, Adriana, por favor. E a gente vê a tendência da individualização contratual na negociação coletiva. Primeiro ponto, prevalência do contrato coletivo, ou seja, dos acordos ou convenções coletivas sobre a lei, que ficou conhecido como negociado sobre o legislado. Então, o artigo 611, da CLT, fala: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E tem 15 incisos. Dentre esses exemplos, teletrabalho. Quer dizer que o acordo e a convenção coletiva, então contrato, vai prevalecer sobre o corpo jurídico da lei. A gente tem lá no artigo 75A e seguintes o dispositivo sobre o teletrabalho. Nada impede que a empresa possa fazer um acordo coletivo menos benéfico do que está na lei. Tem questionamento? Pode ter, mas até aí não me parece que o legislador suprimiu, botou algum óbice nessa questão. Então, primeiro ponto, a prevalência dos instrumentos coletivos, ou do contrato, sobre a lei. Aqui, a título de exemplo, tem o tema 1046 do STF, que admitiu o poder negocial dos sindicatos. Os sindicatos têm essa autonomia, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, os sindicatos e os acordos e convenções coletivas podem diminuir direitos, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Bom, o STF só não nos disse o que é direito absolutamente indisponível. Então, a gente tem que partir de uma interpretação de que seriam os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, que seriam direitos indisponíveis. Porque, na essência, o direito do trabalho, quando a gente aprende na faculdade, é indisponível. Um dos princípios lá, quando a primeira aula de direito do trabalho que se aprende o direito do trabalho, ele é indisponível. Então, mas, nesse ponto, contrato, portanto, prevalecendo sobre a lei. Pode mudar, Adriana, por gentileza? Segundo ponto, a prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva. Então, para ajudar o tradutor aí, seria o acordo da empresa sobre o acordo de branche, accord de branche. Então, acordo d'entreprise sur l'accord de branche. O acordo coletivo sobre a convenção coletiva. E aqui quebrou-se, mais uma vez, sob a ótica contratual, o princípio da norma mais favorável. Por quê? As condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva do trabalho. Isso
para o jurista trabalhista foi uma quebra de paradigma. Então, um acordo coletivo pode prever condições menos favoráveis que a convenção coletiva, né? Então, o contrato, né, prevalecendo um contrato individualizado, prevalecendo sobre um contrato geral, tá bom? E a terceiro ponto, Adriana, se puder mudar, é a prevalência do contrato individual, vejam só, sobre o acordo e convenções coletivas. Então, é aquilo que eu falei, né? No caso do trabalhador hipersuficiente, aquele que ganha mais de duas vezes o teto da Previdência Social e tem curso superior, ele pode negociar os 15 incisos lá do artigo 611-A, individualmente, que vai prevalecer sobre, né, vai ter preponderância sobre o acordo e convenções coletivas. Então, o contrato individual vai prevalecer sobre o contrato coletivo, ao menos sobre essas 15 matérias que estão dispostas no artigo 611-A. Mais uma vez, portanto, a contratualização sendo objeto, né, dentro do direito do trabalho brasileiro. E a questão da contratualização também, a gente tem visto muitas cláusulas ESG, né, cláusulas de questões de direito ambiental, social e de governança. Isso também passa a ser inerente aqui a essas questões. E, né, uma reflexão aqui final é que o direito do trabalho tem sofrido, portanto, essa influência da contratualização. É importante que a gente reflita sobre a que ponto, né, como coloquei, existiram, desde a reforma trabalhista, uma tendência dessa contratualização individual sobre, primeiramente, sobre os acordos e convenções coletivas e dos próprios acordos e convenções coletivas prevalecerem sobre a lei, mas o direito do trabalho ele tem que ser um instrumento de informação. A questão contratual é equilíbrio das informações, o equilíbrio entre as partes. E dentro do direito do trabalho isso vai ser um pouco mais difícil, porque a essência do direito do trabalho vai ser sempre o conflito entre, né, o trabalhador e o empregador. Um precisa do outro. Conflitos mais intensos, conflitos menos intensos, mas essa é a lógica da própria essência do direito do trabalho. Tá certo? Então, queria agradecer mais uma vez aqui pela participação e pela oportunidade que me foi dada e fico à disposição aí para qualquer questionamento e debate. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, doutor Juliano. Foi muito enriquecedora a sua fala. Houve uma sinergia muito interessante entre o panorama francês exposto pelo colega doutor Jonet e a sua palestra, pelo menos para mim. Foi um momento muito feliz agora que tivemos. Bom, vamos mudar agora o ramo do direito, mudar a chave, exatamente. Registro a presença do doutor Bruno Dubé e do doutor Rafael Rollins, o procurador-geral. E temos tudo pronto para o doutor. Bom, nosso próximo painel é sobre a contratualização do direito da família. E o nosso primeiro palestrante entrará online, Dr. Huguet Foucheron, conselheiro extraordinário na Corte de Cassação Francesa, professor catedrático do Direito Privado na Universidade de Lyon, presidente da seção de Direito de Família da Société de Législation Comparée e diretor da revista Direito de Família, editora LexNex.
Já estamos com ele online. Bom, eu não sei a que horas que eu posso começar, vocês me avisam quando eu puder começar? Então, muito bem, muito obrigado. Eu gostaria, antes de mais nada, dizer o quão contente eu estou de participar nesse seminário, embora eu esteja à distância. É um pouco estranho como situação, porque eu não estou vendo vocês. Eu lamento realmente não poder estar presente com vocês no Rio de Janeiro. Realmente uma lamentação temperada pela perspectiva de poder ir daqui a pouco ao Brasil para um outro seminário, mas enfim, eu teria gostado de qualquer maneira estar presente no dia de hoje com vocês. Então me pediram para falar sobre a contratualização do direito de família, e essa contratualização é um fenômeno sobre o qual nós temos refletido já há bastante tempo na França, como em outros países, e é verdade que a penetração do contrato no que era até então uma das áreas privilegiadas da instituição tem tido consequências espetaculares, porque na França, em alguns anos, foram realmente áreas inteiras da família que foram do indisponível para o disponível. Hoje em dia, na França, tudo se torna mais ou menos contratualizável, desde o casamento até o Pax, a união livre, divórcio, até a autoridade parental, as sucessões e até no caso da filiação. Na França, o último bastião que caiu, que foi um bastião bem simbólico, foi o divórcio. O divórcio que era realmente o local da intervenção do juiz. Já desde 2017 temos também um divórcio sem juiz. E o que não é possível de fazer no direito interno, alguns tentam fazer colocando no campo internacional, por exemplo, com a autonomia da vontade, e que hoje em dia até também a escolha de juiz, que se torna cada vez mais frequente hoje em dia. Bom, os estudos sobre a contratualização e o direito da família têm muitas vezes um aspecto de requiem, um requiem não disponível, um requiem para a instituição. Seria um canto fúnebre, né, que seria um pouco diferente de acordo com cada um. Pode ser, às vezes, alegre para aqueles que o recuo do controle social vai alegrar, ou então pode ser também lúgubre para aqueles que deploram a morte da família tradicional. Mas, para ambos, o exercício equivale muitas vezes a procurar aquilo que não é ou ainda não é contratualizável, o que, em última instância, é pouca coisa, mesmo se essas coisas são essenciais. Certos elementos do Estatuto das Pessoas e também a filiação. E olhe lá, né, porque alguns poderiam dizer que os métodos de estabelecimento da filiação, no caso de assistência médica para a procriação, tal como é conhecido na França desde a reforma do ano passado, e mesmo o direito à filiação começa a cair no terreno do contratualizável. Contudo, não podemos exagerar muito isso, porque se quase tudo se tornou contratualizável na família francesa, a liberdade não reina suprema. Há contratos de adesão, há também muitos imperativos aos quais não se é possível fugir, há muitos princípios de ordem pública que podemos também infringir, isso em termos também patrimonial e extrapatrimonial, e que mais geralmente os contratos de família são muitas vezes, o conteúdo é pré-determinado. Então, em vez de voltar ao tema da contratualização no seu progresso e limites, pode ser interessante nos interrogarmos sobre a ambivalência do fenômeno da contratualização. Por quê? Se a contratualização marca o triunfo da liberdade sobre o imperativo, do contrato sobre a instituição, constitui também um novo modo de regulação da família, um modo diferente, claro, mas um meio para a sociedade de enquadrar as relações familiares e, mais além disso, de controlar os
os indivíduos. Então, para dizer as coisas de outro jeito, se a contratualização estiver ao serviço do indivíduo, ela também pode ser um instrumento ao serviço da sociedade. Então, eu vou retomar um pouco essas duas perspectivas. Inicialmente, a contratualização ao serviço do indivíduo. Essa é a dimensão mais óbvia da contratualização e a mais frequentemente descrita. Mas é necessário compreender as razões para essa contratualização. Porque os movimentos fundamentais que conduzem a esse desenvolvimento do contrato na família permitem apreciar o seu significado. Então, há duas grandes correntes que vão trabalhar essa questão da contratualização da família, duas correntes que se juntam. Inicialmente, a contratualização é um vetor para a autonomia do sujeito e também a contratualização é uma extensão dos direitos e liberdades do indivíduo. Então, primeira coisa, o contrato como vetor para a autonomia do sujeito. Dentro de um direito tradicionalmente dominado pelo imperativo, um lugar cada vez mais importante está sendo deixado à vontade individual. Ao indivíduo cabe construir o seu estatuto familiar. E assim como quando várias pessoas estão envolvidas, o contrato se torna um instrumento privilegiado de um novo direito construído a partir do indivíduo, de suas escolhas. Um indivíduo autônomo no sentido pleno do termo. Esta autonomia que foi conquistada ou concedida, como veremos, contra o Estatuto e contra as autoridades tradicionalmente responsáveis por garantir as autoridades pelo controle social do indivíduo, se traduz em mais liberdade e também na parte de conquista do direito familiar. E no direito francês, duas ilustrações são particularmente interessantes. Durante décadas, os debates sobre divórcio foram muito importantes na França, mas num determinado momento, quando foi colocada uma emenda in extremis num projeto de reforma da justiça, essa fortaleza do divórcio judiciário caiu quase que sem combate. É verdade que os acordos entre os cônjuges tinham se tornado cada vez mais importantes e o divórcio por mútuo consentimento tinha se tornado, enfim, maioria. Mas o pronunciar do divórcio pelo juiz marcava a intervenção da sociedade na ruptura dos compromissos tomados de forma solene frente à sociedade. Hoje em dia, com os divórcios sem juiz, os cônjuges se divorciam, ou seja, cabe a eles resolver por contrato as consequências de sua separação, tanto no plano pessoal quanto patrimonial, para eles, assim como para seus filhos. É claro que há profissionais do direito, advogados que vão intervir dentro desse processo, mas eles não estão lá para controlar, eles estão lá para aconselhar, eles estão lá para verificar a proteção dos interesses de cada um e, enfim, assegurar que as estipulações do contrato sejam em respeito da lei, mas eles não têm o poder de controle. A contratualização dessas relações parentais constitui também uma ruptura total com o direito da família tradicional dentro do campo da parentalidade. Então, no passado, no Código Civil, tinha sempre um texto, o artigo 376 do Código Civil, que dispunha que nenhuma renúncia ou transferência que tivesse a ver com a autoridade parental pode ter efeito, a não ser que seja em virtude de um julgamento nos casos estabelecidos aqui embaixo. E já faz muitos anos que se multiplicaram os textos que convidam os pais a celebrar acordos pelos quais eles vão organizar o exercício da autoridade parental, seja durante a vida em comum e também em caso de separação, na família unida como na família desunida. Eles constituem, até segundo a lei, um dos primeiros elementos que o juiz é chamado
chamado a considerar para tomar a sua decisão. Da mesma forma, para as famílias mais novas, e penso assim nas de uma única pessoa, também se autoriza a delegação total ou parcial da autoridade parental sobre uma base contratual, mesmo se o juiz intervém. É claro que nessas hipóteses de autoridade parental, as convenções permanecem enquadradas na sua forma, no seu conteúdo e também para o divórcio sem juiz, com várias regras imperativas e muitas vezes até um controle judiciário para a autoridade parental, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, o progresso da contratualização são consideráveis ao ponto que os tabus têm caído aos poucos, né? Por exemplo, hoje em dia estamos falando de arbitragem para assuntos familiares, o que era, alguns anos atrás, impensável, já que a família era o exemplo típico de um tema não arbitrável, porque os desafios seriam enormes. Mas esse movimento de contratualização é tão forte quanto porque ele é levado pela dinâmica dos direitos fundamentais. Então, o contrato aparece como a extensão dos direitos, das liberdades da pessoa. Então, sabemos, por exemplo, que um dos fenômenos marcantes do direito da família francesa contemporânea é a sua fundamentalização, nesse sentido de que as relações familiares não vêm de estatutos forjados pela sociedade, mas são pouco a pouco construídos a partir dos direitos e liberdades do indivíduo. E na França, essa evolução tem uma dimensão particular porque ela se inscreve numa perspectiva dupla europeia, perspectiva do Conselho da Europa, com a jurisprudência da Corte dos Direitos do Homem e também da perspectiva da União Europeia, com a jurisprudência da Corte do Tribunal de Justiça, que é o instrumento de referência e constitui a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E essa fundamentalização abre novos terrenos para a autonomia do sujeito, ou seja, para novos instrumentos da autonomia por excelência, o contrato. 2 exemplos que permitem ilustrar esta evolução. O primeiro exemplo é o caso do favor na França, né, um movimento que vai além da França, para os métodos alternativos de resolução de litígios. Seja quais forem as razões invocadas para apoiar uma determinada lei, elas se apoiam sobre a ideia de que o indivíduo é livre para fazer as suas escolhas e que uma solução imposta pelo juiz só deve acontecer se um acordo não foi encontrado. E essa liberdade se encontra ao direito a respeito da vida privada, artigo 8 da Convenção dos Direitos do Homem, é um dos componentes, é justamente a autonomia do sujeito. É claro que a Corte Europeia dos Direitos Humanos não criou, né, não vai trabalhar com a questão dos distintos direitos do indivíduo, mas as relações, a resolução do Conselho da Europa testemunham do favor acordado ao modo negociado do regulamento dos litígios. E encontramos aí esse favor no direito europeu através das diretivas da União. Mas também, como exemplo, que também podemos citar os efeitos ligados ao nome do respeito aos direitos fundamentais, aos contratos que no direito interno são de, por exemplo, nulidade, na forçação por cruz. Então, nesse sentido de que o contrato pelos quais uma mulher aceita, por exemplo, carregar um filho que pode ser geneticamente o seu ou não, é de ceder os seus direitos ou as suas intenções no direito francês é radicalmente nulo. E, entretanto, no nome dos direitos da criança, apreciado à luz do interesse da criança, o direito francês, sob o impulso da Corte dos Direitos Humanos, aceitou produzir certos efeitos nesse contrato, porque a filiação da criança pode ser estabelecida, seja em termos do pai biológico ou reconhecida em termos do pai, da mãe e da intenção. Então, não é um reconhecimento direto do contrato, mas em nome da proteção dos direitos da criança e do seu respeito à identidade, essa filiação será reconhecida e foi levada a esse reconhecimento para respeitar a exigência da Corte Europeia dos Direitos do Homem. E, entretanto, esses direitos são indisponíveis. Então, temos que ver que o respeito da autonomia do sujeito e a promoção dos direitos e liberdades fundamentais se conjugam para
para dar uma classe cada vez mais maior ao contrato. Então, é claro que essas duas forças são de natureza diferentes. No primeiro caso, é colocado a vontade do sujeito como fonte primeira dos compromissos. No segundo, são os direitos reconhecidos da pessoa que abrem novos campos à vontade individual. Então, não é a pessoa na sua vontade que é considerada, mas o indivíduo nos seus direitos e suas liberdades que são reconhecidos e que lhe pertencem como ser humano. Então, em consequência, a vontade não tem um estatuto no outro caso. Mas as duas correntes se misturam e se unem para dar cada vez mais lugar às vontades individuais e, com isso, para afastar os constrangimentos, as restrições que, mesmo se elas perseguem um objetivo legítimo, não parecem desproporcionadas ao olhar do objetivo legítimo perseguido. Por isso que novos terrenos são abertos ao poder da vontade. Então, pode ser que, nesse sentido, quando falamos sobre a vontade e a partir dos direitos e liberdades fundamentais, são só duas avatares de um mesmo indivíduo em busca de liberdade. Então, seria, por exemplo, de reconstrução global do direito das famílias a partir do indivíduo. Então, são veículos teóricos que mudam, mas o horizonte muda da afirmação do indivíduo. E símbolo desses novos poderes que são reconhecidos, o contrato é, portanto, levado pelas forças tão poderosas que podemos nos perguntar se todo o direito da família não se torna, direta ou indiretamente, contratualizável. Então, sendo, no caso, o enquadramento dessa contratualização. Então, será que temos que ver aí um triunfo do indivíduo sobre a instituição? Então, se trata, nesse caso, de nós termos que ver se seria um triunfo muito fácil. E o sucesso do contrato seria apenas uma homenagem da sociedade ao indivíduo? Ou seriam, então, no caso, como estávamos falando até há pouco tempo, uma nova forma de ver a sociedade organizar as relações familiares? E para falar, então, uma linguagem militar, trata-se de um recuo ou de uma nova posição estratégica sobre novas posições. Para a sociedade, seria uma questão de conservar um certo controle sobre as famílias e, através dela, sobre os indivíduos, não impondo um quadro do exterior, mas do interior, através de compromissos livremente assumidos, mas controlados. E é nesse sentido que, para o indivíduo, a contratualização também pode ser um instrumento ao serviço da sociedade. Então, algumas palavras sobre isso. Então, a contratualização da família ao serviço da sociedade. A hipótese é a seguinte: face ao aumento do individualismo e à desafecção em relação às instituições familiares, sobretudo casamento, a contratualização seria também um meio de regulação das relações familiares ou um instrumento de controle dos indivíduos. Então, um método de regulação das relações familiares. O contrato é o seguinte: será que o contrato marca um recuo do imperativo? Em muitos aspectos, o contrato é a marca de um desengajamento da lei, no sentido do Jean Carbonnier, o pai do direito francês contemporâneo, que quando eu dizia não é tanto um recuo, mas uma reafectação. E em termos pessoais e familiares, o tempo já não está mais para os estatutos que se impõem aos indivíduos. Já não é mais para o imperativo, ao dogmatismo, ao constrangimento, que eram coisas que pareciam necessárias para manter uma certa ordem social. O individualismo fez o seu trabalho de direitos e liberdades fundamentais e são agora o seu paládio, E, em todo caso, se trata concretamente de forma cada vez mais difícil de impor aos indivíduos modelos de comportamento
documento cujo imperativo pressuporia um mínimo de consenso social. Não existe mais. E se pretendesse fazer, o direito estaria condenado à ineficiência. Seria apenas um conjunto de regras se sobrepondo a uma sociedade que estaria vivendo na realidade numa outra realidade. E talvez na nossa sociedade, hoje em dia, dentro desse contexto, as nossas sociedades não precisam mais de lei, ou pelo menos de uma lei imperativa construída sobre estatutos. As nossas sociedades aprenderam a gerir a diversidade dentro do contexto contemporâneo para garantir um mínimo de ordem essencial à vida em sociedade. Então, isso é válido, né? Por exemplo, o casamento já não é o único estatuto para os casais, mas no final, será que ele não se tornou seria mais eficiente de construir estatutos para os casais não casados do que em vez de deixar eles fora da lei? E também para os casais do mesmo sexo que têm, por exemplo, uma relação de parceria e depois do próprio casamento. E também não caberia dar a eles um quadro legal e que pode ser transformado. Seria talvez melhor dar acesso, direito. A sociedade normalizou esses casais e os reconheceu, fazendo eles entrarem num quadro que ela define. Ou seja, isso traz uma certa estabilidade dos compromissos e dos compromissos recíprocos a serem respeitados, uma forma de solidariedade, mas também patrimonial entre os interessados e também entre eles e os terceiros. E, a partir disso, existe também, por exemplo, a questão da assistência médica e para mulheres, né, e talvez no futuro mais homens. E também, por exemplo, a promoção dos direitos do indivíduo, que está no coração do discurso que ajuda, sustenta essa reforma, mas também seria um meio da sociedade garantir a sua sobrevivência como uma forma de proteger as gerações. Então, toda essa diversidade, de fato, devido aos instrumentos de regulação, deve ser imaginada porque o estatuto, o imperativo já não é mais aceitável, útil hoje em dia. Então, o que não seria melhor do que numa sociedade ligada à liberdade, do que utilizar à vontade o símbolo e vetor desta liberdade? Com um quadro jurídico de aliança e parentesco definido dentro da sua diversidade e flexibilidade, os engajamentos pessoais assumem o seu lugar. E aí já não pensamos mais em termos de estatuto, de princípios, mas sob a base de relações complementares que são controladas pelos indivíduos. A lei complementa as questões individuais e isso permite garantir um mínimo de regulamentação para o presente e para o futuro, que é o que a sociedade precisa. E nessa perspectiva, compreendemos que o contrato tem um papel essencial porque tem a ver com engajamentos assumidos pelo contrato, através do formalismo que envolve, através de regras obrigatórias que regem a sua formação e seus efeitos, através de sanções que vão garantir o seu cumprimento. Enfim, a sociedade dispõe de um instrumento de regulação flexível para regular as formas de vida em família, permitindo assegurar, para além dessas diferenças, o respeito de um mínimo de segurança e previsibilidade para os interessados e para os terceiros. O que explica, talvez, que a lei proponha diferentes modelos, abra espaço para diferentes estatutos e, ao mesmo tempo, colocando princípios comuns e deixando, a partir daí, aos indivíduos construir as suas relações familiares, entendendo que, em caso de não respeito dos compromissos, os representantes da sociedade poderão intervir para coagir ou punir a pessoa que não está respeitando esses compromissos. Afinal de contas, né, o contrato faz parte disso. Então, essa ambivalência do contrato poderia ser ilustrada por dois exemplos. É claro, aquele do divórcio e também aquele do Pax. Sobre o divórcio, eu não quero insistir, porque eu acho que eu estou sem tempo, né? Mas eu estou... Enfim, mas é significativo de que, porque na França introduzimos o divórcio sem juiz? Porque, no final das contas, percebemos que não somente o divórcio é hoje concebido como uma espécie de liberdade de um indivíduo, mas que também no judiciário, realmente, a parte judiciária tinha se tornado quase que residual. Ela garantia uma certa proteção do conjunto,
conjunto, é claro, né? Enfim, daquele cônjuge mais fraco, né? Em geral a mulher. Mas a partir do momento que consideramos que o divórcio é um direito, por que será que a sociedade tem que intervir para garantir a sua pronúncia? Se, afinal das contas, por que não dar essa liberdade aos cônjuges, o que permitiria à sociedade recentralizar o juiz sobre aquilo que chamamos seriam as suas atividades essenciais? E é claro que esse divórcio sem juiz é bastante fácil, né? E enquanto que, enquanto antes havia no passado discussões intermináveis sobre o princípio do divórcio e sobre a desjudicialização. Então, seguindo isso, né, é interessante também de perceber que um dos grandes argumentos ligados ao divórcio sem juiz, que era a questão do contencioso, que poderia ir justamente para as consequências e todos os problemas que poderiam surgir posteriormente. Mas, na verdade, o que se percebeu é a ausência quase que total de contencioso, como se, no final das contas, os cônjuges, depois que já, resolveram, né, de um procedimento negociado, aceitassem melhor as escolhas que tinham sido feitas do que se um juiz realmente intervisse. Então, a onda de contencioso que era suposto levar, arrastar tudo com o divórcio sem juiz, estamos esperando essa onda, mas ainda não chegou. Então, também para os PACs, assim como não houve tanto contencioso sobre o divórcio, também para os PACs na França quase não há contencioso, o que mostra também, por isso, a eficácia, né, justamente dessa questão contratual para regular as questões de direito da família. E também essas mesmas observações poderiam ser feitas sobre o desenvolvimento das formas de alternativa de litígios e também a importância hoje em dia dada aos diferentes modos de regulação, de modos alternativos para os interessados de se comprometer e de respeitar melhor os seus compromissos do que se esse compromisso fosse imposto por um terceiro, nesse caso a sociedade, através de um juiz. E, finalmente, né, podemos nos perguntar se, numa certa forma, a contratualização não é um modo de regulação, mas também um modo de controle dos indivíduos. Por que será que pode ser visto como um instrumento de controle da sociedade, dos indivíduos? Porque, se é criador de obrigações, o contrato permite o exercício de um controle sobre aquele que se comprometeu. E aí, mais uma vez, eu vou dar 2 exemplos dessa ideia. O primeiro, que foi uma tentativa, que afinal de contas fracassou, mas que era interessante, porque o fracasso dessa tentativa é bastante revelador. Se tratava para o legislador de ligar o teto das prestações sociais dado aos pais ao bom exercício da autoridade parental pelos pais. E essa lei de 2006 tentou criar aquilo que chamava de contrato de responsabilidade parental, que poderia ser proposto às famílias, por exemplo, para lutar contra o absenteísmo escolar ou por conta de perturbação nas escolas, enfim. Então, era um direito de um contrato para o exercício dos pais de sua autoridade em relação aos seus filhos. Esse contrato fracassou porque, enfim, teve muita oposição, mas vemos aí que, através do contrato e dos compromissos que se pede aos pais para terem em relação aos seus filhos, controlamos a forma como os pais vão exercer a sua autoridade parental. Então, poderíamos fazer observações do mesmo tipo para todo tipo de contrato, pseudocontratos, né? Porque às vezes são falsos contratos, na verdade, mas que através dos quais os pais se comprometem em relação às autoridades para verificar a garantia, a segurança das crianças que estão em perigo, ou, por exemplo, todos os falsos contratos que são supostos ligar uma criança aos serviços encarregados da sua proteção. E também poderíamos estender essa análise para assistência médica. Mas, enfim, o que estamos vendo é que essa questão do direito da família, essa contratualização, é uma questão complexa que
prova que, se é necessário, o discurso sobre liberdade do indivíduo é um discurso socialmente normatizado. O indivíduo realmente goza de uma liberdade inédita e essa liberdade se expressa pelo contrato. E essa liberdade em si mesmo é normal e normativa. E, em muitos aspectos, essa liberdade é só ilustração de um novo modo de regulação pela sociedade das relações familiares. Então, há uma fórmula muito conhecida de Jean Carbonnier: a cada um a sua própria família, a cada um o seu próprio direito, e poderíamos dizer a cada um seu contrato. Mas, cuidado, a sociedade está vigilante e sabe como utilizar o contrato a seu proveito. Eu agradeço pela sua atenção. Bom, ouviremos agora a doutora Bruna Rinaldi, advogada e sócia com atuação na advocacia contenciosa civil, com ênfase nas áreas de direito de família e de sucessões, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes em 2006, diplomada pela Universidade Cândido Mendes em 2005. Doutora Bruna, por favor. Obrigada. Primeiramente, gostaria de... É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu sei que o horário já é 12:10, né? Todos devem estar com fome nesse momento, mas eu prometo que eu vou ser bem rápida. Mas eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, por terem ficado aqui. Doutora Ana Cristina, doutor Bruno Dubé, doutora Adriana, ela está presidindo aqui a mesa, meus colegas aqui de mesa também. Je ne parle pas beaucoup de français, mais je comprends un peu. Bienvenue au Rio. J'aime la langue française et j'aime Paris. Nice. Ah, Nice. Merci beaucoup. Je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée. E eu vou falar um pouquinho sobre direito de família, porque é uma paixão da minha vida. Trabalhar naquilo que a gente tem paixão é sempre tão bom, né? A gente poder falar. E todo mundo tem um caso de família para ser contado, né? Todo mundo vive em família, todo mundo já ouviu um tio ou um primo. E nós vivemos de muitos contratos no direito de família. E eu não vou só falar da contratualização, como eu vou falar também da importância de descontratualizar. Essa palavra não existe, mas de desfazer aqueles contratos de família, porque o direito de família não é algo matemático, né? Então, é importante que a gente fale, individualize o direito de família, né? Eu vou começar, vou até pegar aqui uma colinha minha, rapidinho. Eu vou começar falando um pouco sobre o casamento. O casamento sendo o primeiro grande contrato entre duas pessoas, pode parecer ser um pouco frio falar que o casamento é um grande contrato, mas é. E que no silenciar, o regime que vai vigorar vai ser o da comunhão parcial de bens, mas se o casal optar por um outro regime de bens, vai ter que ser obrigatório fazer o pacto antinupcial. E ali começa o primeiro contrato dentro de um casamento. Como fazer esse pacto antinupcial? Normalmente, o pacto antinupcial ele é feito quando as partes escolhem o regime da separação total de bens, que por muito tempo foi visto como um regime que excluía os casais por interesse ou casais que tinham grandes fortunas, que para não houvesse uma mistura patrimonial e confusão patrimonial, optavam pelo regime da separação total de bens. Hoje em dia não é mais bem assim, não. Hoje em dia, as pessoas, casais jovens, estão optando pelo regime da separação total, até mesmo para que não haja confusão patrimonial, mas muitas vezes uma das partes é muito arrojada, a outra parte é mais conservadora, financeiramente falando, para que não haja comunicação e confusão patrimonial, opta pelo regime da separação total de bens. E há esse pacto, muitas vezes, uma estipulação, quem vai ser a guarda da criança em caso de separação, em caso de divórcio. Ou, se houver algum tipo de traição, quem é que vai pagar uma indenização? Será que é possível você efetivar esse pacto em caso de divórcio? Porque, às vezes, as pessoas assinam que a guarda vai ser da mãe, por exemplo. Eu falo da mãe porque, às vezes, é mais natural, né? Apesar da guarda compartilhada estar aí para todos. Mas será que é possível, depois de uma separação, a pessoa, antes de fazer aquele contrato, não era pai, não sabia o que era amar um filho? Então, eu vou optar por fazer um contrato de separação total de bens, deixando a guarda para o pai ou para a mãe, mas eu não sei o que é a maternidade nem a paternidade. Então, depois de uma separação, não sei se vou conseguir fazer
Ou em caso de traição, vou colocar uma indenização. Quando é que eu vou falar da indenização na traição? Porque o momento que eu falava de culpa era na separação judicial. Hoje, se eu propuser uma ação de separação judicial, o juiz vai mandar retificar o polo da ação, né? Vai mandar o nome da ação, vai falar que tem que ser no divórcio. Então, eu perco também esse timing de falar no divórcio quem deu causa, quem deu culpa e fazer realmente efetivar esse pacto antinupcial. Então, temos que ver se é válido ou não. Claro que se eu pegar um caso da Angelina Jolie com Brad Pitt e houver esse tipo de contrato, né, no pacto antinupcial, que se houver traição, o casal é exposto, é um casal público, né? Qualquer um dos dois pode passar por uma situação vexatória e, por isso, ter essa indenização. Mas nem sempre há possibilidade de se fazer efetivar mesmo essas cláusulas como o pacto antinupcial. Depois eu vou falar do divórcio, que é o segundo grande contrato entre duas pessoas, né, que pode perdurar durante muitos anos o divórcio. O divórcio, sempre é importante dizer que o divórcio sempre vem com uma palavrinha ao lado, que se chama medo. Né? Nunca é fácil você falar de divórcio sem ter ao lado a palavra medo. Por quê? Porque tem um estudo que demonstra que das 20 maiores dores do ser humano, a primeira é a morte e a segunda é o divórcio. E por que a primeira é a morte? A primeira é a morte porque você não tem como controlar. A morte veio por um acidente, veio por uma doença, né? Veio por uma velhice. Mas o divórcio não, o divórcio às vezes é a morte de um ideal, é a morte de um sonho. E é aquela pergunta que permeia, será que eu estou interrompendo um futuro? Será que eu estou interrompendo um destino? O que seria da minha vida se eu continuasse com essa pessoa ao lado? É muito difícil, ninguém tem a resposta certa. E por isso que a gente fala que o divórcio também tem esse lado do medo, o lado da morte e o lado de se perguntar se está sendo interrompido algo na vida. Mas é importantíssimo, mesmo quando um casal está fazendo um divórcio de forma consensual, ou seja, de forma amigável, que haja contratualização. Eu digo isso porque, às vezes, um casal fala, nós nos damos muito bem, mas tem filhos em comum, filhos menores. Então, é importante colocar no papel datas, horários, que é importante para a cabeça da criança, é importante para a cabeça do pai, é importante para a cabeça da mãe, para a rotina de todos. E aí vem a importância da descontratualização. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender mais ou menos. Eu vou falar de descontratualização, eu sei que a palavra não existe, tá? Mas a quebra desse contrato. Vamos supor um casal que se separou consensualmente, acordo homologado judicialmente, cada um tem seu título executivo judicial, que pode, em qualquer momento, se houver descumprimento, executar aquele título. 3 filhos, um de 14, um de 12 e um de 6 anos. No dia que é o dia do pai, guarda compartilhada, como é a guarda oficial a todos os casais separados, as crianças de 12 e 14 anos, os irmãos saem de casa e falam, mãe, estou indo para casa do papai, feliz da vida, tchau. Estou indo. O de 6 anos, toda vez que vai, fica choroso, começa a ter queda no rendimento escolar, começa a ficar introspectivo, e os pais começam a reparar que aquela criança não está se adaptando bem àquela rotina de guarda, de alternância de residência. É preciso, no direito de família, a gente individualizar as pessoas. Os 3 são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas eles não têm obrigação de ter a mesma cabeça. Então, às vezes, o pai ou a mãe podem falar, meu filho está sofrendo algum tipo de alienação parental, porque não quer vir para a casa do pai, ou não quer ir para a casa da mãe naturalmente. Não, criança não é relógio, que a gente adianta e atrasa a hora que a gente quer. Cada um tem o seu tempo, e esse tempo vai chegar. É óbvio que é preciso ter um estímulo, né, dos pais. Você vai ser feliz, vai dar continuidade àquilo. Mas é necessário, no direito de família, olhar de forma individual para cada família. Porque as famílias não são todas iguais, né? Então, eu queria falar isso do divórcio, que eu acho importante para a gente ver como ficam as famílias. E falar também, claro, uma coisa que é muito importante na guarda compartilhada que eu falei, que eu falo sempre que o direito de família ele evolui muito dentro do nosso direito, porque ele evolui de acordo com a sociedade. Com a evolução da sociedade, o direito de família evolui de acordo com a sociedade. Mas a guarda compartilhada, ela entrou de uma forma que ela fez aquele pai, que era visto como pai mero pagador de pensão, pai de final de semana, para trazer aquele pai para ser o criador, para estar junto, para criar junto. E aí foi a lei interferindo na vida das pessoas, né? Até hoje as pessoas perguntam, mas por que a guarda compartilhada virou a guarda oficial? É a guarda oficial. E vai ser, isso foi, assim, realmente algo maravilhoso dentro da nossa lei, né? Que fez as crianças de pais separados terem outro olhar sobre a vida, porque criança, problema,
como eram conhecidas as crianças de pais separados antigamente, são as crianças que vivem na mentira, não as crianças que vivem com pais separados. Então, é importante falar isso. Bom, eu vou falar agora de um tema que, se eu não falasse, não seria a Bruna Rinaldi não falando. Porque eu escrevi 3 anos atrás, um artigo sobre que o tema era Deixa Namorar, foi publicado no Globo, e esse artigo foi matéria da pós-graduação da PUC, de Família e Sucessões, e todos começaram a falar comigo, Bruna, todo mundo falando sobre o Deixa Namorar e por que eu fiz aquele artigo que, para mim, é assim, eu precisava falar para as pessoas. Eu precisava diferenciar, porque desde 2017, quando houve a equiparação na sucessão do cônjuge e do companheiro, né, da união estável, um casamento, porque é óbvio que as duas são 2 entidades familiares, isso não tem nenhum tipo de dúvida que elas são 2 entidades familiares e têm que ter o mesmo tratamento. Na hora que eu fiz isso, eu tirei o tratamento igual do casamento com a união estável. E eu vou explicar o porquê. Vamos supor que eu tivesse meu casamento marcado para o dia 25 de abril, com meu vestido de noiva, em frente ao meu armário, com todos os convites distribuídos. E meu noivo, no dia 23 de abril, falasse o seguinte: Bruna, o casamento está desfeito, não quero mais casar com você. Tá? Qual é o meu estado civil? Solteira. Eu casei? Não, eu não casei, mas eu me vi casada. Eu vi meus 3 filhos sentados à mesa, me dando um beijinho para sair da escola, do carro. Eu vi o nome João, Marcelo e Maria, eu vi tudo acontecer, mas eu não casei. Mas a minha intenção era de ser casada, a minha intenção era de estar casada, mas eu não casei. Então, para eu ser casada, eu preciso de uma certidão de casamento. Mas para eu ter uma união estável, eu preciso ter a intenção de constituir família. Porque eu não preciso mais de lapso temporal, não preciso de moradia conjunta, não preciso de filho junto. Eu preciso de uma intenção. Mas a minha intenção pode ser de estar em uma união estável e do meu companheiro ser um namoro. Então, onde fica o namoro dentro da união estável e do casamento? Porque a união estável, você vai virar sucessor, né? Você vira herdeiro necessário se houver ali uma união estável. E o namoro não. O namoro não tem nenhum vínculo jurídico, né? Você não é nada. Então, a única obrigação é amar. Então, se eu torno o contrato de namoro algo obrigatório, também viável, não é obrigatório, mas viável dentro da nossa lei, eu possibilito as pessoas de poderem namorar. E não apenas ter uma união estável. Né? Porque a linha é muito tênue, né? Entre namorar e ter uma união estável. Até o tratamento que, às vezes, os homens têm com as mulheres, né? Chegou minha mulher, vem minha mulher. Isso, perante uma sociedade, às vezes significa que ele tem uma união estável. E, a partir daquele momento, virou o quê? Uma sucessora. Então, é preciso ter um outro olhar, e por isso que eu tenho eu brigo tanto que seria necessário para aqueles que têm uma união estável, que façam um contrato de união estável, estipulem qual vai ser o pacto, né, o regime de bens na união estável, protejam seus companheiros, né, para depois de, sei lá, numa sucessão, né, não ter que configurar, não ter que comprovar que havia uma união estável pós-mortem, né, que tem que comprovar. Então, vamos facilitar. E se a gente pudesse igualar realmente, definitivamente, né, a certidão de casamento com o contrato de união estável, seria algo mais razoável, né? Seria algo melhor. Eu vou contar uma história. Eu acho que toda palestra, sempre bom quando a gente sai de uma palestra, a gente pode contar uma história para as pessoas, né? E hoje eu vou ser mais rápida mesmo, porque eu sei que está todo mundo com fome já. E eu vou contar uma história que eu vi. Geralmente me pergunta, Bruno, você tem uma história para contar? E eu queria contar uma história que junta um pouco o judiciário com a família, a criança, a importância de todo mundo junto numa mesma direção. 1 ano atrás, chegou uma cliente minha, uma história, ela não era até então minha cliente, macérrima, assim, acabada, não tinha mais nada, ela não tinha nem pensamento mais. Eu falei, tudo bem, o que aconteceu? Ela falou assim, eu perdi a guarda da minha filha. Estou com a campainha oficial de justiça na minha casa e falou para mim o seguinte, você, por favor, busque a apreensão da menor, de 5 anos de idade, minha filha única, você, por favor, entregue a sua filha, porque o pai entrou com uma ação, quer dizer, nem entrou com uma ação, eles estavam numa briga ainda judicial para ver quem teria a guarda da criança. O pai alegou que você vai sequestrar a criança e vai levá-la para a Itália. E ela falou, Bruna, eu não sei de onde esse senhor tirou essa situação, que eu vou levar minha filha para a Itália, eu nem passaporte europeu tenho, eu moro no Brasil, eu sou autônoma aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vivo sozinha, eu e minha mãe. Ele alegou que eu vou morar na Itália. A criança, quando ela pegou os autos, eu vi, tinha lá um RO, a criança foi numa delegacia, chegou para o delegado e falou, minha mãe vai me levar para a Itália.
na frente do delegado, com 5 anos de idade. Ela falou, nesse meio tempo, nesse 1 mês que eu não vejo mais a minha filha, ela fez 6 anos de idade. Não me deram nem convivência assistida. Bruna, eu não sei nem o que fazer, eu estou desesperada. Ela tinha uma outra advogada e começou a me contar um pouquinho da rotina dela. E ela falou, olha, Bruna, eu levava minha filha todo dia para a escola, quer dizer, 3 vezes na semana eu buscava na escola, na crechezinha, e quando a gente acabava ali a creche, eu falava, para criar momentos da criança, vamos tomar um sorvete na sorveteria Itália? Aí eu falei, opa, sorveteria Itália? Sorvete Itália, criar memórias, é isso que a gente fazia. Aí eu falei, não, peraí, é isso. A criança falou para o delegado a verdade. E para o pai dela também. A minha mãe me leva à Itália. A sorveteria Itália, para ela estava no mesmo. Ela queria levar à Itália. E eu liguei, no mesmo momento, ela saiu do meu escritório, eu liguei para o advogado da parte contrária. E eu falei para ele assim, eu contei a história e falei assim, Bruna, eu sei o quanto você é sensata. Vamos peticionar juntos? Vamos pedir uma audiência especial? E a gente peticionou. Em menos de 48 horas foi marcada uma audiência especial e a juíza também, com toda a experiência dela no direito de família, marcou, os dois sentaram, imagina, um era bloqueado no celular do outro. Como é que você vai compartilhar de uma educação de uma criança quando os pais são bloqueados no celular do outro, né? É difícil. E ali, eles realmente puderam expor tudo que eles sentiam e ele ficou aliviado. Ele falou, você não vai levar minha filha para a Itália? Eu entendi a juíza achou que ia ser caso de sequestro nacional de menor. Ele entendeu também que a mulher ia levar a filha para a Itália. A mulher entendeu que ela jamais ia mais ver a filha porque ela era quase uma sequestradora. Então, havia culpados ali? Não, todo mundo errou um pouco, mas todo mundo teve o mesmo pensamento. E esse é um pensamento muito importante no direito de família. O advogado de família, militante no direito de família, bem como o juiz e o promotor, ali o pensamento tem que ser em prol daquela família. Porque o divórcio não pode acabar com uma família. O divórcio acaba com o casamento. Mas aquela família, por mais duro que seja, ela vai ser transformada, ela eternizou quando tem criança. Quando você tem filho, eu falo isso para os meus clientes, tem criança pequenininha, eu odeio aquele homem, eu odeio aquela mulher é a avó dos seus netos. Ai, Bruna, que horror, mas é verdade. Aquele homem que você odeia é o avô dos seus netos futuramente. A gente tem que pensar que aquilo ali precisa ser construído e que a criança não quer ver o pai ou a mãe, os dois se odiando. Então, é preciso ter um bom senso, né? Um olhar específico, porque o direito de família é isso, né? A gente lida com o maior bem da vida, que é a família. E, para eu terminar, eu vou falar uma frase, sim, porque me falaram para eu não falar, mas eu vou falar. E a minha frase não é jurídica. Quem falou foi meu marido, Luciano Rinaldi, eu não sou noiva, né? Ele falou assim, não se termina a palestra com frase mais. Eu gosto. E eu estava escrevendo o roteiro, que eu achei ótimo falar sobre a contratualização, porque geralmente eu falo muito sobre regime de bens, mas hoje é bom ter um desafio, né? E aí eu estava escrevendo, eu lembrei de uma frase, e essa frase é importante para muita coisa, para pessoas que estão vivendo grandes problemas ou perdões, ou que vão voltar a um casamento, porque todo mundo passa por crises, né? Seja no trabalho, no casamento, as crises elas estão aí. E que a frase diz mais ou menos assim, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode, desde já, começar a escrever um novo fim. Então, que nós possamos escrever novos fins às nossas histórias, porque essa é a nossa vida. Obrigada, viu? Obrigada, doutora Bruna, foi muito bom. Acho que encerramos com chave de ouro. E, de fato, quando eu cheguei aqui, eu estava pensando no desafio que seria para os 4 palestrantes inserirem o mote, o fio condutor desse seminário, que é a contratualização, porque não é tão simples pensar nisso no direito do trabalho e muito menos no direito de família, e acho que os 4 se desincumbiram muito bem dessa tarefa. Então, essa primeira parte está encerrada.
fazemos o intervalo, 5 minutos mesmo, não é 5 minutos de brasileiro, não. Vamos fazer uns 5 minutos de europeu. Tá bom? Pelo adiantado da hora, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada.